Vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões de frações. Vamos ver como é que elas funcionam, quais são as suas facetas, né? E tudo que a gente usa com relação à fração. Então vamos lá. A primeira coisa aqui sobre fração vai ser isso aqui. A gente tem aqui as frações 2 terços, 3 meio, 3 terços e 2 inteiros e 1 terço. Que tipo de frações são essas? Essa primeira fração, ela é chamada de fração própria. A fração própria ela tem o número de cima, que é o numerador, menor que o número de baixo, que é o denominador. Então, na fração própria, ela sempre vai ter o número de cima menor que o número de baixo. Essa aqui de baixo, claro, ela é a imprópria. A imprópria é o contrário. A imprópria tem o número de cima maior do que o número de baixo. E essa aqui é uma fração aparente. Por que aparente? Porque na verdade ela não é uma fração, né? Se você vê toda fração que tem o número de cima igual ao número de baixo, e a gente sabe que esse símbolo aqui é um símbolo de divisão, se eu dividir o 3 por 3, ele vai dar 1. Então toda fração aparente, ela resulta em 1. Ela na verdade é uma fração inteira. Então ela sempre será o inteiro, porque a divisão do de cima pelo de baixo sempre vai ser 1. E o outro tipo de fração é a fração mista. A fração mista, ela junta duas coisas. Ela junta uma fração inteira, que está aqui, e uma outra fração própria, que é o de cima menor do que o de baixo. Então ela tem 2 inteiros e 1 terço. Então esses aqui são os tipos de fração. Muito bem. Quando a gente tem aqui uma fração imprópria, que é essa aqui, a fração onde o de cima é maior do que o de baixo, e nós temos uma fração mista, uma se transforma na outra. Por exemplo, como a gente sabe que esse símbolo é um símbolo de divisão, o que eu estou fazendo na verdade é dividir o 3 pelo 2. Se eu dividir o 3 pelo 2, aqui vai dar 1 e vai sobrar 1, e aí a conta acaba aqui. Se aqui deu 1 e aqui sobrou 1, o resultado é 1 inteiro, vou botar aqui, e 1 meio. Pronto. Essa fração aqui, que é imprópria, se transformou numa fração mista. Do mesmo jeito, uma fração mista também pode se transformar numa fração imprópria, fazendo o seguinte. Eu vou pegar esse número de baixo, eu vou multiplicar por esse número aqui e vou somar por esse aqui. Você multiplica e soma, fazendo esse sentido horário. Multiplica e soma. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 1 é 4. E esse número de baixo aqui, ele se repete sempre. Então, 4 terços, que é uma fração imprópria, se transforma em 1 inteiro e 1 terço. 1 inteiro e 1 terço é, na verdade, uma fração imprópria 4 terços. Muito bem, essa foi a transformação de imprópria em mista. O que a gente tem agora são as operações. Vamos ver algumas operações com as frações. A primeira operação, que é a mais simples, né, é a multiplicação. Na multiplicação funciona da seguinte forma, é o de cima pelo de cima e é o de baixo pelo de baixo. Simples assim, vai ser sempre assim. 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 4 é 20 e acabou. Simples desse jeito, multiplicação de fração, a mais fácil. Depois a gente tem a divisão de fração. E aí você tem que lembrar o seguinte, a gente vou até escrever aqui do lado. Não se divide frações. Então você vai sempre multiplicar. E aí você tem duas formas. Primeiro, eu faço assim, mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então vai ficar 3 sobre 1. O que acontece agora? O que é que você multiplica normalmente? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 1 é 5. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que aqui eu geralmente faço, é o seguinte. Se eu tenho aqui 3 quintos e eu estou dividindo por 1 terço, o que eu faço na verdade é já cruzar multiplicando. Eu cruzo 3 com 3 e o 5 com 1. 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 1 é 5 e você vê que dá o mesmo resultado sem passar por essa troca, por essa inversão.
simplesmente cruza multiplicando. E aí você viu que a gente não divide frações, né? Então não precisou dividir. O próximo passo é, ainda nas operações de fração, a gente vai agora fazer com a conta de mais. Ela também serve para a conta de menos, tá? É a mesma coisa. O que a gente precisaria fazer aqui? Bom, a gente aprende que para fazer operações com frações na conta de mais e de menos, se a base for igual, você repete. Por exemplo, se eu tivesse aqui 1/3 mais 2/3 mais 3/3, na verdade essa conta ficaria 3 mais 2, que é 5, 5 mais 1 é 6, ficaria 6, e embaixo eu colocaria 3, porque quando a base é igual, ela se repete, ela não soma, ela se repete. O problema é quando a base é diferente. Quando a base é diferente, você vai precisar fazer um MMC. Como é que seria? Eu vou pegar o 6 e vou pegar o 4, que é a base. E vou fazer uma fatoração em fatores primos. Vou dividir por fatores primos. Vou dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Vou dividir por 2 de novo. O 3 vai repetir porque não dá para dividir. 2 dividido por 2 é 1. E agora eu divido por 3 de novo. 3 dividido por 3 é 1 e aqui repete 1. Eu tenho esse resultado. E agora eu multiplico. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então eu sei que a base é 12. Então eu teria que fazer isso. Isso mais isso é igual a isso, com 12 na base. E agora eu vou dividir essa base pela base de cima. 12 dividido por 6 é 2 e 12 dividido por 4 é 3. E agora eu multiplico pelo de cima. 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 2 é 6. E agora eu somo. 6 mais 2 é 8 e fica 8 sobre 12. Essa forma aqui é a forma com a fatoração, mas tem uma forma mais fácil de se fazer. Mais fácil, menos trabalhosa, que é essa aqui. Eu pego isso mais isso é igual a isso. Eu sempre faço isso, né? Se eu vou somar, eu vou pegar uma fração mais uma fração que vai virar outra fração. Então eu boto fração mais fração vai ser igual a fração. Só para não esquecer de botar nada. Eu vou pegar a base, 4 e 6, e vou multiplicar. 6 vezes 4, 24. Eu vou botar 24 em todo mundo. E agora eu vou multiplicar, cruzando. 1 vezes 4 é 4 e 6 vezes 2 é 12. Aqui vai ficar 16 sobre 24. Posso simplificar? Posso. Vamos simplificar por 2. Se eu dividir por 2, 16 dividido por 2 é 8 e 24 dividido por 2 é 12, igual que apareceu lá na primeira. Então é assim que se faz. Isso serve para a conta de mais e também serve para a conta de menos. O próximo passo com relação às frações é o que a gente chama de fração de um número. É parecido com porcentagem, mas não é porcentagem, é fração de um número. Por exemplo, quando você diz que hoje você recebeu 1/3 de R$500. Olha, eu tenho uma dívida com você, eu te devo R$500, eu vou te pagar 1/3 desse valor. Como é que você faz? Todo número é uma fração, né? Então eu vou botar o 1 aqui embaixo. E eu vou resolver multiplicando. Esse Dzinho aqui vai sempre ser uma multiplicação. Então eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 500 é 500. 3 vezes 1 é 3. E o resultado agora é 500 dividido por 3. Então eu vou pegar aqui os 500, vou dividir pelo 3. 5 dividido por 3 é 1, que vai sobrar 2, que vai descer o 0, vai virar 20. Vai ser 6, que vai dar 18, vai sobrar 2, vai descer o 0, vai dar 6 de novo. E a gente sabe que vai dar uma dízima. 1/3 de R$500 é igual a R$166,66. É assim que a gente faz fração de um número. Por exemplo, eu recebo 5/7 de R$1.000. Quanto é 5/7 de R$1.000? Você vai pegar o 1.000, vai botar 1 aqui embaixo. Isso aqui significa multiplicação. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 5 vezes 1.000 são 5.000. 7 vezes 1 é 7. E agora você vai pegar o 5 e vai dividir pelo 7. Aqui eu vou pegar o 50 direto, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Então vai dar 7, vai sobrar 1, vai descer o 0. Vai dar 1, que é 7, sobra 3. Vai descer mais um 0,
4, que é 28, vai sobrar 2, vai botar 1, vai botar 2, que vai dar 14. R$ 714,20. Ou seja, 5/7 de R$ 1.000 é R$ 714,20. Fração de um número. É assim que funciona. Partindo disso, fração de um número, ele vai cair na porcentagem. Geralmente cai na porcentagem. A diferença da porcentagem é: porcentagem significa por 100. Porcentagem é você pegar o número, por exemplo, aqui 30%, eu pego o 30 por 100. 30% de R$ 600. Funciona da mesma maneira. Coloco 1 aqui embaixo, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. A diferença é que embaixo sempre vai ser 100. Sempre vai ser 100. 30 vezes 600, você pega só o inteiro aqui. Pega só o inteiro. 3 vezes 6, 18. E aí coloca o resto dos zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É assim que se multiplica número grande. 100 vezes 1 é 100. Corta, 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 corta. 180. Eu sei que 30% de 600 é 180. Porcentagem funciona assim. Existe uma outra maneira de se fazer, mas a gente vai ver isso depois para a gente não juntar tanta coisa. A gente vai trabalhar com essa porcentagem aqui a princípio. Depois a gente faz outra que é aquele fator, que a gente não vai usar muito não. Então isso aqui é a porcentagem. Depois a gente tem algumas questões com essa porcentagem que vai fazer a gente precisar da regra de 3. Por exemplo, hoje um produto custa R$ 500. Isso porque ele sofreu um desconto de 20%. Quanto é que ele custava? Então o que a gente tem é o seguinte: o valor anterior, os 100%, eu não sei quanto é que ele custava. Eu não sei. Mas eu sei que hoje ele custa 500. Hoje. Só que ele sofreu um desconto de 20%. Então ele não é mais 100. Ele é os 100 menos os 20. 80%. Eu sei que 80%, que é o que ele custa hoje, é R$ 500. Aí você cai numa regra de 3. Quando você cai numa regra de 3, você precisa resolver a regra de 3 cruzando. Começando sempre pelo x, né? X vezes 80 é 80x. É igual a... Aí você vai pegar os 500 vezes 100, é só colocar os 500 e colocar os dois zeros do 100. E agora o x vai ser igual a esse 50.000 aqui, dividido por 80. Corta, corta. O que eu tenho é 50 dividido por 8, né? Vamos botar a conta aqui inteirinha aqui. Vai ficar 5.000 dividido por 8. Vou botar aqui os 50 dividido por 8. 8 vezes 8 é 64. Então 8 vezes 7, 7, 14, 21, 28, 25, 28, 59, 56. Ainda não deu. Então vai ser 6, que dá 48. 8 vezes 6 dá 48, sobra 2 aqui. Vou baixar o zero, que vai dar 20. Então 8 com 8 é 16, né, que vai sobrar 4, vai baixar o zero. O 40 por 8 é 5, 625 é o valor que custava. Essa questão aqui costuma cair muito em prova. Geralmente cai bastante. Quanto é que custava? Ele custava 625. Sofreu um desconto de 20%, hoje custa R$ 500. E aí a gente cai na regra de 3. Regra de 3 geralmente funciona assim. Imagina aqui um frete, onde 16 quilômetros custa R$ 120. 16 quilômetros custa R$ 120. Quanto é que custaria para eu rodar 36 quilômetros? O que você faz? Cruza, cruza. Começa pelo x, né? X vezes 16 vai dar 16x. É igual a 36 vezes 120. Aí você vai botar aqui no cantinho, deixa eu botar aqui para cá. Você vai pegar aqui o 36, vou botar o 120. 120 vezes 36, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 com 1, 7, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 1, 0, 2, 13, vai 1, 4, 4.320, 4.320. E agora eu tenho que o x é igual a 4.320 dividido por 16. 4.320 dividido por 16. Vou botar aqui 4.320 dividido por 16.
Eu vou fazer na calculadora, porque afinal de contas a gente não está aqui para quebrar a nossa cabeça, né? Então vou botar aqui 4.320 dividido por 16, o valor é 270. Então vamos lá, tira daqui, fica 270. Isso significa que se um frete de 16 quilômetros custa R$120, um frete de 36, né, que é 16 é 32, ele é um pouco do dobro, né, um pouco mais que o dobro, ele vai custar R$270. A regra de 3, se eu puder opinar, eu vou dizer que é a única coisa da matemática que a gente usa de verdade. A gente usa para muita coisa. Muito bem, isso aqui foi um pouco da explicação aí das frações, só para você recordar. E na próxima aula a gente vê um pouco mais aprofundado aqui as questões com regra de 3 e as questões com porcentagem. Até a próxima aula.